Por que que o Japão treme? A verdade sobre a atividade sísmica no país Konnichiwa, viajantes do conhecimento. Bem-vindos ao Omoshiroi Sekai, o canal onde mergulhamos nas curiosidades e histórias fascinantes do Japão. No vídeo de hoje vamos falar sobre um fenômeno que assusta, intriga e até molda a cultura japonesa: a atividade sísmica no Japão. Por que o Japão treme tanto? Como os japoneses convivem com terremotos constantes? Prepare-se, porque hoje você vai descobrir tudo sobre o lado mais imprevisível da Terra do Sol nascente. Mas o que torna o Japão ainda mais especial é o encontro de 4 placas tectônicas: a placa do Pacífico, a placa das Filipinas, a placa da Eurásia e a placa norte-americana. O Japão e os 4 gigantes invisíveis. Esse constante movimento faz com que a Terra sobre o arquipélago esteja sempre sob pressão, literalmente. Para entender por que o Japão é tão afetado por terremotos, precisamos olhar para algo que está escondido, mas é gigantesco: as placas tectônicas, terremotos, maremotos, vulcões e até a formação de novas ilhas. O Japão está localizado bem em cima do chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área que concentra cerca de 90% de toda a atividade sísmica do planeta. Isso mesmo. Em média, o solo japonês treme ao menos 4 vezes por dia. É como se o Japão estivesse em uma encruzilhada subterrânea, onde gigantes se encontram, empurram e colidem. E o resultado, mesmo sendo menos intenso que o de Kanto, Tatsumazi do 6.000 mortos, e foi um choque para a engenharia japonesa, já que muitos prédios modernos desabaram. Um país que treme todos os dias: o terremoto de Tohoku, com magnitude impressionante de 90. Foi um dos mais fortes já registrados no mundo. O tremor gerou um tsunami colossal, com ondas de até 40 metros de altura, que devastaram a costa nordeste do Japão e causaram o desastre nuclear de Fukushima. Você sabia que o Japão registra cerca de 1.500 terremotos por ano? A maioria desses tremores são fracos, imperceptíveis para quem está na superfície. Mas vez ou outra, a terra sacode com tanta força que causa destruição e deixa cicatrizes na história. Estima-se que cerca de 140.000 pessoas perderam a vida nesse desastre. E não pense que é só nas áreas rurais não, hein? Até grandes cidades como Tóquio, Osaka e Sapporo vivem sob constante vigilância sísmica. Os terremotos mais devastadores da história japonesa. Vamos relembrar agora alguns dos terremotos mais devastadores que marcaram o Japão. Em 1923, aconteceu o Grande Terremoto de Kanto, que atingiu a magnitude 79 e praticamente arrasou Tóquio e Yokohama. Em 1995 foi a vez do terremoto de Kobe, também conhecido como o terremoto de Hanshin, com magnitude 69. Escolas fazem treinamentos mensais, as empresas têm kits de emergência e existem abrigos subterrâneos espalhados pelas cidades. E quem não se lembra do trágico 11 de março de 2011? Esses são apenas alguns exemplos, mas ao longo da história, o Japão já enfrentou dezenas de terremotos catastróficos. Ao longo da história, tsunamis devastaram vilarejos, cidades e portos inteiros no Japão. Tecnologia japonesa contra a fúria da natureza. Mas o Japão não é um país que se rende fácil. E a engenharia japonesa é reconhecida mundialmente, justamente pela sua incrível capacidade de resistência a terremotos. Muitos são considerados sagrados, como o próprio Fuji, e fazem parte da paisagem cultural do país. Após o terremoto de Kobe, novas normas de construção foram criadas. Os prédios modernos contam com tecnologias como amortecedores sísmicos, que absorvem parte do impacto dos tremores, bases móveis, que fazem com que o edifício literalmente balance com o terremoto, evitando rachaduras. As crianças fazem simulações de evacuação nas escolas, os adultos sabem os procedimentos de segurança, e a sociedade toda é treinada para agir com calma durante uma emergência. Sistemas de alerta precoce, que enviam notificações para celulares e bloqueiam automaticamente trens-bala segundos antes do tremor alcançar a superfície. Cidades são erguidas do zero em poucos anos, monumentos são restaurados, e a vida segue em frente, sempre mais preparada. Essas medidas salvam milhares de vidas todos os anos. E não é só na construção civil que o Japão dá exemplo. Tsunamis, a fúria que vem do mar. Onde há terremotos, há risco de tsunami, e o Japão conhece muito bem essa ameaça. A palavra tsunami é japonesa, significando literalmente onda de porto. Por isso, após o desastre de 2011, o governo japonês reforçou ainda mais os muros de proteção nas costas. Criou rotas de evacuação bem sinalizadas e investiu bilhões em sistemas de detecção rápida. Muitas cidades costeiras possuem torres de observação, abrigos elevados e sirenes de emergência, capazes de avisar a população em questão de minutos. Os vulcões do Japão, entre tremores, tsunamis e vulcões,
o povo japonês aprendeu a respeitar e entender a natureza, sem nunca deixar de prosperar. Mas os perigos não param nos terremotos e tsunamis. O Japão também é lar de mais de 100 vulcões ativos. O Monte Fuji é o mais famoso deles, mas outros, como Sakurajima, no sul do Japão, entram em erupção frequentemente, despejando cinzas nas cidades vizinhas. Aqui no Omoshiroi Sekai sempre tem uma história incrível te esperando. Apesar do perigo, os japoneses possuem uma relação de respeito com os vulcões. Inclusive, as águas termais menos conhecidas como onsen são um presente direto da atividade vulcânica, atraindo milhões de turistas todos os anos. Como os japoneses encaram os terremotos? Diante de tanto perigo, você deve estar se perguntando: como é viver no Japão? A verdade é que os japoneses aprendem desde pequenos a conviver com os tremores. Existe até uma expressão japonesa que simboliza a resiliência frente aos desastres naturais, ganbachi, que significa faça o seu melhor ou persista. Após cada tragédia, o povo japonês mostra sua incrível capacidade de reconstrução. Curiosidades incríveis sobre terremotos no Japão. Antes de terminarmos, aqui vão algumas curiosidades rápidas. O Japão possui mais de 4.000 sismógrafos espalhados pelo território, sendo o país com maior densidade de medidores sísmicos do mundo. Existe um museu só sobre terremotos em Tóquio, chamado Tokyo Hinkai Disaster Prevention Park, onde você pode simular um terremoto e aprender técnicas de sobrevivência. O Japão já criou um sistema de Iauau que consegue prever réplicas de tremores, com alto grau de precisão. Alguns cafés em Tóquio oferecem a experiência de terremoto controlado, onde você almoça em uma plataforma que balança de tempos em tempos, uma forma inusitada de treinar para emergências. E por fim, o mascote oficial da prevenção a desastres no Japão é um personagem fofo chamado Bouzai-kun, usado em campanhas educativas para crianças. Conclusão: o Japão é um país que dança com a terra. A atividade sísmica faz parte do cotidiano japonês. Mas ao invés de viver com medo, o Japão se transformou em um exemplo mundial de preparação, tecnologia e resiliência. E você? Já sabia que o Japão enfrentava tudo isso? Já teria coragem de morar em um país que treme quase todos os dias? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para continuar viajando com a gente pelo fascinante e curioso mundo do Japão. Arigatou gozaimashita e até o próximo vídeo.